Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 41 e 42. Nós vamos ler aqui dois versículos bem curtos, e eles servirão de base para aquilo que nós vamos aprender hoje. Nós estamos dando início à nova série aqui da Vine, Jesus, e nós vamos aprender quem é Jesus nessa manhã. Mateus capítulo 22, versículos 41 e 42. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? Eu vou ler de novo. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? Meus irmãos, praticamente em todo o capítulo 22 aqui de Mateus, Jesus ele é questionado. Se você voltar para o versículo 17, você vai perceber que perguntaram ao Senhor se era lícito pagar tributo a César. Ali a partir do versículo 23, eles fazem perguntas a Jesus acerca da ressurreição. A partir do versículo 34, perguntam ao Senhor qual era o maior de todos os mandamentos. Então nós vemos em todo o capítulo 22, Jesus sendo questionado em todos esses versículos. Porém, gente, quando nós chegamos aqui no versículo 41, nós percebemos que Jesus se torna aquele que agora faz perguntas. Aquele que antes era questionado, agora se torna o questionador. E a pergunta que Cristo faz aqui aos fariseus, nos versículos 41 e 42, ela é um tanto chocante. Ele olha para aqueles homens e pergunta: o que vocês pensam do Cristo? Essa pergunta ela é muito similar àquela que foi feita por Jesus aos discípulos, em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 15, você conhece esse texto, diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros, quem as pessoas por aí perguntam, dizem, afirmam que é o Filho do Homem? Então eles respondem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus faz a chocante pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Talvez você lendo aqui tanto Mateus 22 como Mateus 16, você acredite que essa é uma simples pergunta, mas meus irmãos, não é. Não foi uma simples pergunta feita aos fariseus, eu vou explicar o porquê na sequência. Não foi uma simples pergunta aos discípulos, e essa também não é uma simples pergunta feita a nós. Na verdade, quem é Jesus para nós é a principal pergunta que nós precisamos responder em nossas vidas. É aquela pergunta de $1 milhão, irmão. Ou a pergunta é de 1 bilhão, ou na verdade não há valor. É a pergunta de toda uma vida. Então nessa manhã, quem Cristo é para nós? E por que nós precisamos responder essa pergunta? Porque a maneira como cremos e respondermos essa pergunta vai definir coisas como onde passaremos a eternidade, vai definir como nós viveremos aqui na terra, vai definir se Jesus para nós será apenas uma espécie de Deus como tantos outros, um Deus distante, ou se nós seremos íntimos de Jesus. Então, mais uma vez eu te pergunto: quem Jesus é para você? Abaixa o violão um pouquinho aqui para mim, por favor. Quem Jesus é para você? Será que Jesus é apenas um ajudador nos dias difíceis? Porque todos nós precisamos da graça, da misericórdia, do auxílio de Deus, amém ou não? Nós precisamos do Senhor como nosso ajudador, e Ele nos auxilia, claro, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é socorro para a nossa alma,
Ele é aquele que traz provisão, enfim, mas será que Ele é apenas um ajudador? Será que Jesus é apenas um provedor? Como se agora que você se converteu, você recebeu ia falar um cheque em branco, mas ninguém usa mais cheque, né? Você recebeu uma senha do Celestial Bank, e vem lá com, sei lá, um saldo ilimitado na sua conta. Imagina que bênção, gente. Ou glória, né? Aleluia, ou, né? Recebe, né? Será que Jesus é apenas um consolador para as nossas batalhas emocionais? Será que Jesus é apenas aquele que cura as nossas enfermidades, ou apenas aquele que vai nos impulsionar em direção aos nossos sonhos, ou os sonhos que Ele colocou em nosso coração? Será que Jesus é apenas uma espécie de mestre sábio, que nos ensina a sermos boas pessoas aqui nessa terra, a fazermos boas ações? Quem Jesus é para nós? Essa é a grande pergunta. Quem Jesus verdadeiramente é? É muito interessante que o texto de Mateus 22, a sequência do texto começa a desvendar isso, começa a revelar isso, começa a mostrar de fato qual era a natureza de Jesus. Põe para mim na tela, versículo 42 de Mateus 22. Então perguntaram aos fariseus: o que vocês pensam do Cristo? De quem Ele é filho? Então eles responderam: de Davi. Eles responderam, obviamente, segundo as Escrituras, partindo do ponto de vista genealógico, de Davi. Eles sabiam que o Messias seria descendente do rei Davi, conforme as próprias promessas do Antigo Testamento. Porém, após essa resposta, falando que Jesus era filho de Davi, ou da descendência de Davi, Jesus faz outra pergunta, e aqui a coisa começa a ficar interessante. Versículos 43 seguintes: e Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então Jesus, ele traz uma pergunta um tanto interessante. Ele faz da forma como Jesus fazia com maestria, que era mexer com os seus ouvintes. Ele diz: espera aí, se Jesus é apenas um descendente de Davi, como que ele pode ter chamado, Davi pode ter me chamado, Jesus fazendo referência a si mesmo, de Senhor, se ele veio antes de mim? Se Davi veio antes de Cristo, como ele pode chamar Jesus de Senhor? Jesus, fazendo essa pergunta, ele tenta mostrar aos fariseus que ele não era apenas o descendente de Davi, ou o Messias humano. Ele traz por meio dessa resposta a seguinte explanação: eu sou o Senhor. Jesus estava revelando aos fariseus o seguinte: ei, fariseus, eu sou Deus. Eu sou Deus. E se Jesus, meus irmãos, era e é realmente Deus, tudo muda para nós. O detalhe interessante era que os líderes religiosos, como os fariseus ali do texto, eles conheciam as Escrituras, e eles esperavam, eles aguardavam um Messias puramente terreno, um governante terreno. Eles esperavam um rei político, mas Jesus veio com um reino que é espiritual, é do céu para a terra e não da terra para o céu. O que isso tem a ver comigo e contigo na vida prática, no nosso dia a dia? Na verdade tem tudo a ver, porque a dinâmica dos líderes religiosos da época é muito parecida com a nossa. Assim como aqueles homens desenharam, fizeram um desenho, criaram uma expectativa de quem seria o Messias, de como o Messias agiria, nós também criamos o nosso próprio Jesus.
Existem muitos tipos de Jesus por aí, ou muitas figuras de quem seria Deus, com letra minúscula. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, elas acham que Deus é um termo genérico para uma divindade. Elas acham que Deus, na verdade, são diversos, que todos os caminhos levam a Deus e que Jesus é mais uma espécie de divindade ou de um ser superior. E na verdade nós precisamos entender que não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos compreender quem Jesus é de verdade, quem Ele é, quem é o Jesus da Bíblia, quem é o Deus da Bíblia, e não o Jesus histórico que tentam rotular por aí, afirmando muitas coisas sobre Ele, que nem todas são verdades. Então, meus irmãos, não podemos criar o nosso Jesus, mas nós precisamos olhar para o Jesus da Bíblia e segui-lo, amém ou não? Então existem muitos tipos de Jesus. Um dos Jesus que existem por aí é o Jesus coach. Quem que é o Jesus coach, pastor? É um Jesus motivacional que apenas te inspira para o seu sucesso pessoal. É o Jesus do qual nós fazemos recortes das Escrituras e falamos sobre muitas coisas boas que Ele pode nos dar, mas nos esquecemos daquilo que Ele espera de nós. O Jesus coach é como se fosse aquele Jesus que prega um evangelho triunfalista, onde nós olhamos para cada um e falamos assim: ei, você nasceu apenas para vencer. A derrota não pode fazer parte da sua vida, as frustrações não podem fazer parte da sua vida. Passar por provações, por privações, esse não é o verdadeiro evangelho. Aqueles que creem em um Jesus coach transformam o evangelho do reino em um evangelho materialista. Vocês estão aqui ou não, gente? Pastor, então quer dizer que Deus não tem vitória para mim? Quer dizer então que Deus não tem provisão? Quer dizer que os sonhos que Ele colocou no meu coração, seja um sonho ministerial, seja um sonho de provisão, seja um sonho para o meu negócio, seja um sonho para a minha família, enfim, quer dizer que eu não posso sonhar, quer dizer que eu não posso ir além, quer dizer que eu não posso voar em altos lugares? Claro que pode, mas o que eu estou te dizendo é que a fé não se resume a isso. A fé não é definida por isso, porque aqueles que seguem um Jesus coach, eles definem um homem e uma mulher de Deus baseado em suas conquistas e não em suas virtudes enquanto fruto. Porque resultado é diferente de fruto. Você pode ter muito resultado, mas você não manifestar o fruto do Espírito. Amém ou não? Como o Senhor disse: curam enfermos, expulsam demônios, mas eu nunca te conheci. Então Deus tem vitória, amém ou não? Deus tem prosperidade, eu creio que Deus tem provisão para nós, amém, amados? Agora, a nossa vida não é definida por isso. A nossa vida é definida por quem nós nos tornamos no Senhor. Ser o filho de Deus, ser fiel, enfim, ser um adorador. Então Jesus não é um mestre da autoajuda. O evangelho que ele prega é um evangelho de auxílio, sim, de ajuda do alto, sim, mas é o evangelho também de rendição, de arrependimento, de quebrantamento, de se voltar a Deus. Pastor André mandou para mim um vídeo muito interessante, um corte assim, uma pregação, acho que é do Hernandes Dias Lopes, não sei, é isso, né, André? E aí, ali o pastor está pregando, ele explica assim, ele fala, muitas pessoas se tornam adeptos do evangelho, e não se arrependem. Evangelho não é adesão, é arrependimento, irmãos, amém ou não? Puxa, que legal essa doutrina de Jesus. Não, eu entendi que Ele é o Filho de Deus, eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que Ele ter ido para a cruz é por causa de mim, então eu me rendo a Ele, amém ou não? Então, nós somos chamados para seguir a Cristo, independente dos dias e das fases, dias bons, dias maus, tendo e não tendo, vivendo sonhos ou estando distante deles, porque eu não estou dizendo que a matéria é ruim, muito pelo contrário, mas precisa existir um equilíbrio. Existem aqueles que focam tanto nas coisas espirituais e esquecem que Jesus disse que o reino de Deus se manifesta aqui.
Mas também nós vemos aqueles que focam muito nas coisas da terra e se esquecem de algumas que são, ou de muitas que são espirituais. Então eu vivo aqui, o reino de Deus se implanta aqui, a vida de Deus me toca aqui, eu vejo Deus manifestando o seu reino ao meu redor, mas eu também sei o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ao que eu posso ter, conquistar, enfim, somos as pessoas mais infelizes desse mundo, amém ou não? Então esse é o Jesus Coach. Nós temos também o Jesus Paz e Amor. Jesus Paz e Amor é aquele Jesus que muitos pregam universalismo, ou seja, se Jesus morreu por todos, todos serão salvos, independentemente de crer, independentemente das suas escolhas, por mais que você não queira seguir a Jesus, não queira carregar a sua cruz, não queira se arrepender. É o Jesus Paz e Amor, é o Jesus que não confronta ninguém, é o Jesus que aceita tudo, é o Jesus gente boa. E algumas pessoas confundem, mas pastor, quando eu olho para o Antigo Testamento, parece que Deus, ele estava com um raio na mão, e alguém pecava, ele jogava assim, mandava fogo, queimava todo mundo. Mas Jesus no Novo Testamento é um Jesus legal assim, mas e se esquecem que Ananias e Safira foram mortos por causa de uma mentira, se esquecem de tantas coisas, textos bíblicos do Novo Testamento que falam do juízo de Deus. Se esquecem que o mesmo Jesus que amou ao mundo e foi enviado pelo Pai é o Jesus que repreendeu os fariseus, é o Jesus que purificou o templo. Muitos se esquecem que o mesmo Jesus que chega para aquela mulher pega em adultério e a impede de ser apedrejada e morta, olha também para ela e fala: vá, mas não peques mais. Jesus, meus irmãos, ele é amor, mas amor não significa ausência de repreensão. Na verdade, o pai repreende o filho a quem ama. Logo, se Deus é nosso pai, nós seremos repreendidos, e parte do nosso processo de maturidade espiritual é sermos repreendidos pelo Espírito, pela Escritura, e assim crescermos, amém, irmãos? Há também o Jesus milagreiro, é o Jesus milagreiro. Eu estou mal, eu corro para Cristo, eu não estou bem, eu fujo de Cristo. É o Jesus milagreiro, é aquele que eu quero as bênçãos, eu preciso pagar um boleto, eu corro para Jesus. Eu preciso de uma cura, eu corro para Jesus. Eu tive uma frustração amorosa, eu corro para Jesus. E essas coisas, e nessas coisas Deus manifesta a sua bondade, seu amor, amém, irmãos? Só que nós precisamos entender que os milagres que Ele faz, seja a provisão, seja o suporte emocional, seja o que for, na verdade é um convite para que a gente possa subir um degrau, e para que a gente possa agora caminhar com Cristo, não por aquilo que Ele tem para nos dar, mas por quem Ele é, amém? Quantos de nós não vieram para Cristo por alguma demanda, e o Senhor usa isso, só que o que precisa nos manter com Cristo não são essas coisas, porque buscar a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar, é diminuir um Senhor que é maravilhoso, amém ou não? Mais um Jesus que nós vemos, e é o último exemplo de Jesus aqui, é o Jesus da religião. Como assim, pastor? O Jesus da religião. Alguns buscam a Jesus, ou vivem com Cristo, baseado em rituais, em dogmas, e isso faz com que o nosso relacionamento com Jesus seja um relacionamento distante. Então, nós lemos a Bíblia, não porque eu quero crescer e conhecer Deus, eu leio porque isso é parte da minha religião. Eu venho ao culto porque na verdade eu tenho que estar aqui todo domingo. E eu não estou dizendo que você não deva ler a Bíblia, não deva orar, não deva estar na igreja aos domingos, não é isso. O que eu estou falando é, nós precisamos alinhar o nosso coração, para que o nosso relacionamento com Cristo não seja um relacionamento religioso, um relacionamento sem graça, sem devoção. Então, Jesus nos chama para ter com Ele um relacionamento,
e não uma fé baseada em rituais. Então eu te pergunto, quem Jesus é para você? Será que Jesus, para algum de nós aqui, é um desses Jesus que eu comentei aqui? O coach, o Jesus da religião, o Jesus milagreiro, o Jesus paz e amor? Quem Jesus é para nós? A resposta correta e a resposta que precisa emanar não apenas da nossa boca, mas do nosso coração é: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus, meus irmãos, é o Messias prometido. Jesus é o ponto alto de toda a história de Israel. Jesus é o cumprimento de centenas de profecias. Jesus é aquele que foi prometido. Jesus é Deus. Obviamente, meus irmãos, Jesus ele veio aqui, ele veio a essa terra como um homem. E esse é o grande mistério, porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Esse é o mistério da encarnação. Mas Jesus ele sentiu fome, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu angústia, Jesus chorou. E essa humanidade de Jesus, ela revela para nós o grande amor. Essa para mim é uma das maiores formas ou revelações do amor de Deus, porque nós estamos falando, gente, de nada menos ou ninguém menos que o Criador de todas as coisas. Todos nós já enfrentamos mazelas na vida, enfrentamos desafios, dias que você falou assim: puxa vida, por que eu estou passando por isso? Ou talvez momentos na sua história, fases que você poderia, quem sabe, remover da sua história. Se você fosse escrever um livro, talvez o desejo do seu coração fosse não contar em sua biografia esses dias. Todos nós enfrentamos dias difíceis e dias maus, e Jesus se esvaziou. O que significa isso? Ele abriu mão de sua glória. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que ele abriu mão de atributos divinos para passar por todo o processo humano. Jesus foi gerado no ventre de sua mãe Maria. Jesus um dia foi um bebê. Jesus teve cólica. Jesus tomou Neston. Não tomou, né? Estou exagerando. Jesus comeu papinha, provavelmente. Aí você fala: oh, que bonitinho. Irmão, nós estamos falando do Filho de Deus. Ele se esvaziou. E escute, ele se esvaziou para morrer. Você consegue entender tamanha humilhação que estava sobre Cristo por causa dos nossos pecados? Ele não nasceu para viver uma vida triunfante no sentido humano, mas ele nasceu, precisou passar por todo o processo e morrer, para por meio de sua morte e ressurreição triunfar. É tamanha humilhação. Então, por mais que nós estejamos falando de alguém que viveu aqui, esse é um fato histórico, Jesus viveu nessa terra 2000 e tantos anos atrás, mas nós estamos falando daquele que é Deus. E se Jesus é Deus, tudo muda e precisa mudar para nós. Talvez para você que está aqui na igreja, esse é um processo, essa é uma verdade muito simples de se entender. Só que, como eu disse, essa é a pergunta que precisa ser respondida por todos os corações lá fora. Eu te pergunto, se as pessoas tivessem lá fora a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, você acredita que elas continuariam rejeitando Cristo? Como rejeitam? Se as pessoas soubessem que esse Jesus, que os crentes falam, pregam, que a Bíblia diz,
que Ele é realmente o Criador de todas as coisas, será que a resposta dos corações não seriam diferentes? Então, antes de nós entrarmos na parte prática, aqui eu quero expor para você, em alguns textos nas Escrituras, sobre a divindade de Jesus. Todos nós conhecemos aquele famoso texto, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou Jesus por nós, e isso nós sabemos. Agora, como Deus entregou Jesus para vir ao mundo, se Ele precisou ser gerado no ventre de Maria, nascer, passar por todo o processo, isso só pôde acontecer porque Ele antes já existia. Deus o entregou, essa entrega do Pai, que fazia parte do seu plano, mostra, revela que Jesus existia antes mesmo de Ele nascer do ventre de Maria. Jesus é eterno. Deixa eu tentar te explicar isso. Nós viveremos eternamente, amém ou não? Com Cristo ou com o diabo, tendo vida eterna no Senhor ou perdição eterna. Só que um dia você nasceu. Você nasceu no ano 2000, anos 90, 80, 70, 60, 50, enfim, você nasceu em alguma época, e nós viveremos eternamente. Cristo, Ele não tem início e não tem fim, Ele é. Ele é. Por isso que João tenta explicar isso nos primeiros versículos do seu evangelho. No princípio, era o Verbo. Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, está falando de Jesus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Não, o texto não menciona que ele nasceu, que ele teve o seu princípio de dias, diz que ele estava com Deus, fala que ele era Deus, no princípio era o Verbo. Quando você vai lá para os versículos 3 e 4, João explica, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você está entendendo que esse Deus veio em carne, irmãos? E deixa eu explicar muito bem isso para você. Por que eu quis dizer que ele teve fome, teve sede? Para você não achar que ele só veio com a carcaça humana, mas ele não sofreu. Escute, irmãos, Jesus foi fiel até o fim, não cometeu pecado, mas a Bíblia diz que ele foi obediente por aquilo que ele sofreu, ele aprendeu a obediência pelo seu sofrimento. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus pagou um alto preço para permanecer firme diante das tentações às quais ele estava sujeito agora como homem. O Deus Santo precisou se esvaziar e até o fim, até derramar o seu próprio sangue, ser fiel a Deus. E é esse Jesus do versículo 3 que precisou fazer isso, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. E o texto diz que sem ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 4, ele é ainda mais empolgante, porque ele diz assim, a vida estava nele. A vida estava nele em Cristo, e nós muitas vezes rejeitamos a vida, e ele era a luz dos homens. Irmãos, nós não estamos falando de um homem que passou por essa terra, nós estamos falando do Deus encarnado, nós estamos falando daquele que nos amou a ponto de se entregar por nós. E a Bíblia está repleta de textos sobre a divindade de Jesus. Em João 8, Jesus ele estava discutindo com alguns líderes religiosos sobre a sua identidade, e aqueles homens começam a afirmar, ei, nós somos descendentes de Abraão,
nós fazemos parte do povo escolhido. Olha aqui, olha para os nossos, olha de quem nós somos descendentes, e eles começam a questionar a autoridade de Jesus. Então Jesus faz uma declaração chocante, olha o que Jesus disse no versículo 58 de João 8: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ai, irmãos, você está falando que você é descendente de Abraão? Antes de Abraão existir, ele não diz eu nasci, ele diz eu sou. E duas coisas são muito impactantes nesse texto, porque a primeira, Jesus ele afirma, ele fala sobre a sua eternidade, ele mostra que a sua existência não se deu a partir de seu nascimento no ventre de Maria, mas que ele era eterno. Só que a forma que ele fala, a expressão que ele usa, afirma a sua divindade, porque ele usa praticamente as mesmas palavras usadas ou ditas a Moisés lá na sarça ardente. Então ele disse: antes de Abraão nascer, eu sou. Quando Deus aparece a Moisés lá na sarça ardente em Êxodo 3, antes de ele ir para o Egito e todas aquelas coisas, olha o que a Bíblia diz, versículo 14 de Êxodo 3: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Jesus em João 8,58 se revela como eu sou aqueles líderes, bem como ele aponta e diz: eu sou esse que falou com Moisés. Irmãos, nós estamos falando de uma diferença de um lapso temporal de cerca de 1.300 a 1.500 anos. Então, Jesus estava dizendo àqueles homens: eu sou Deus. Então, quando ele diz, antes de Abraão nascer, eu sou, os judeus entenderam a menção que ele estava fazendo do que foi dito lá a Moisés. Por isso que o versículo 59 mostra que eles ficaram irados. Então eles pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus, meus irmãos, ele era Deus, e por isso que nós vemos, quando Jesus, em meio aos seus ensinos, ele trazia o ensinamento, ou fazia uma referência a um texto do Antigo Testamento, mas depois ele dizia: mas eu lhes digo, e complementava. Por exemplo, nós podemos ver isso lá em Mateus 5, 27 e 28, onde Jesus ele fala sobre o adultério. Então ele disse: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Ele está fazendo menção à lei. Só que ele está fazendo menção ao Antigo Testamento, só que aí Jesus vem e diz assim: eu porém lhes digo. Então Jesus ele acrescenta, ele torna o mandamento, ele explica, não apenas explica, melhor dizendo, mas ele expande esse mandamento. Ele afirma: antes o adultério poderia ser o ato, mas ele então explica agora: eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então quando Jesus disse, no Antigo Testamento, ou lá atrás foi dito isso, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, o que ele está aqui fazendo, é o uso de uma prerrogativa divina. Ele está dizendo, o Deus que falou lá atrás, é o Deus que fala agora. Então Jesus começa a mostrar, que ele era Deus. Como se não bastasse, irmãos, Jesus toma para si no Novo Testamento, expressões, que no Antigo falavam sobre Deus. Por exemplo, em Marcos 2,19, Jesus se identifica como o noivo de Isaías 62,5. Eu sou esse noivo. Em João 8,12, Jesus se identifica como a luz, que está escrita lá em Salmo 27,1. Em João 10,11, Jesus se identifica como o bom pastor, o pastor que nós também vemos em Salmo 23. Em Apocalipse 1,17,
Jesus se identifica como o primeiro e o último, que é citado por 3 vezes em Isaías. O que eu estou tentando te dizer? Jesus é Deus. O seu esvaziamento e a sua vida aqui não o diminui, não faz e não deve fazer com que nós o tratemos como um simples homem, como um mestre da moral, como aquele que apenas veio para nos trazer ensinamentos. Não, o seu esvaziamento é a grande expressão do seu amor. Então, se Jesus é Deus, tudo precisa mudar para nós. E aqui eu entro em 3 questões práticas para a gente caminhar para o final da mensagem. Se Jesus é Deus, tudo muda para nós por 3 coisas. Primeira, se Jesus é Deus, a salvação se tornou real. Deixa eu te explicar isso. Se você entender isso aqui, o teu cristianismo muda tudo para você. A salvação que nós temos, ela se tornou verdade, porque quem foi para a cruz foi o próprio Filho de Deus e não apenas um homem moralmente puro. Escute o que eu estou te dizendo. O que conquistou a salvação para nós não foi apenas porque Jesus não pecou. É claro que nenhum homem seria capaz de caminhar por toda essa vida sem pecar, uma única vez. Mas a salvação não foi porque alguém venceu, ou foi alguém muito puro. Olha, foi alguém extremamente puro moralmente falando. Escute, só aquele contra quem se pecou tem condição de perdoar. E se todo pecado foi direta ou indiretamente contra Deus, logo o perdão só poderia vir do próprio Senhor. Deus decidiu nos perdoar e nós podemos encontrar redenção em Cristo. Aquele que foi para a cruz, Jesus, precisou tomar sobre si o peso de todos os pecados. E só alguém, como Deus, poderia fazer isso. Não era alguém apenas puro, mas o próprio Deus precisou se esvaziar, tomar a forma de um homem, ser semelhante aos homens, semelhante a nós, para que agora vivesse sem pecado, e como o próprio Deus, de quem o perdão vem, morresse na cruz em nosso lugar. Você precisa entender que na cruz Jesus tomou o lugar que era nosso, porque a condenação estava sobre nós, não sobre ele, mas também Jesus se identificou conosco. Como assim, pastor, se identificou? Jesus suportou na cruz, irmãos, vergonha. Jesus suportou na cruz culpa e condenação como se fossem suas. Por que você acha que Jesus declara, por que me abandonaste? Por que você acredita que Jesus chega diante do Pai no Getsemane e fala, se possível afasta de mim esse cálice? Nós não estamos falando apenas de dor física, nós estamos falando que toda a ira contra o pecado que Deus tem, foi expiada em Cristo, foi colocada sobre Cristo. Ele tomou sobre si deliberadamente a ira de Deus, porque Deus, enquanto justo, precisava punir o pecado. Agora Jesus se faz pecado por nós, Ele se torna pecado por nós, e agora toda a ira sobre o pecado é colocada em Cristo. Nós estamos falando de um peso, meus irmãos, espiritual sem tamanho. Agora, como aquele que não pecou e agora tem autoridade, e também como aquele que é o próprio Deus encarnado, Ele então pode conceder a nós perdão, misericórdia e reconciliação.
E essa é uma obra maravilhosa. Paulo, ele tenta explicar isso aos Efésios. E esse é um texto muito bacana, porque Efésios 2, 1 a 3 diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então olha o que ele está dizendo: nós antes de Cristo estávamos presos em nossos pecados, nós éramos filhos da ira. Como assim? O juízo de Deus estava apontado sobre nós. Nós andávamos segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. Então ele mostra a condição sem Cristo. Só que aí no versículo 4, ele começa a explicar, e ele diz assim: mas Deus, e essas duas palavras mudam tudo, irmão. Mas Deus, ou seja, nós estávamos mortos nos nossos pecados, e por mais que nós tentássemos, nós jamais conseguiríamos por nós mesmos acesso a Deus. Não haveria como, por nossas próprias obras e vontades, conquistarmos isso. Só que o texto mostra que Deus escolheu, Deus quis, Deus desejou, Deus estendeu a sua mão em misericórdia. Por isso que o texto diz: sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Olha que graça maravilhosa. Então, o que a verdade de que Jesus é Deus precisa gerar em nós? Uma resposta, uma entrega. Porque essa salvação, essa graça, ela precisa ser recebida. Se Jesus é Deus, nós não podemos viver nesse mundo de qualquer forma. Se Jesus é verdadeiramente Deus, nós precisamos dar uma resposta a esse convite de amor. Me fizeram uma pergunta no Instagram: pastor, se Deus existe, se Deus é amor e por aí vai, por que tem tanta maldade? E eu expliquei, eu falei: Deus criou todas as coisas boas. Deus criou o homem para obedecê-lo, para honrá-lo, para se submeter a ele. Deus criou, a criação ela é boa, ela é maravilhosa, mas o homem escolheu se rebelar, e mesmo diante da oferta de restauração, reconciliação e transformação, salvação concedida por Cristo, as pessoas continuam a rejeitar a mensagem do Evangelho, e elas não foram feitas como que robôs, elas têm o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. O que eu estou tentando te dizer é: Deus nos dá o poder de escolha, se nós aceitamos a sua graça ou se nós a rejeitamos. E diante da cruz, irmãos, não há indiferença. Precisamos dar uma resposta. Se Jesus é Deus, a salvação se torna real, e nós precisamos nos render e nos arrepender diante de tamanho amor. Segunda verdade prática: se Jesus é Deus, o sentido da vida é apenas encontrado nele. Se Jesus é Deus, o sentido da vida é encontrado apenas nele. Irmãos, dá um Google, vai no YouTube, você vai ver muita gente falando sobre propósito de vida. Você tem que encontrar alguma coisa para você fazer, um propósito. E todos nós temos um propósito, mas quando nós falamos de Cristo, isso vai além de um propósito no que diz respeito a o que eu devo fazer. Será que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo, ajudar os necessitados ou não? Qual que é o meu propósito aqui na terra? Nós estamos falando de um sentido da vida, de algo que é maior e mais profundo, que é
ou tem a ver se relacionar com Cristo. Não tem a ver apenas com aquilo que você faz, mas com quem você é e com quem você se relaciona. Porque se Jesus é Deus, o propósito ou o sentido da vida é encontrado apenas nele, irmão, só nele. Nós nos esquecemos de Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Só que a última palavra, ou as últimas palavras do versículo aqui são, e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Você não é apenas uma criação de Deus para que você viva algo segundo a sua própria vontade, segundo as nossas escolhas. O sentido da vida é encontrado apenas em Jesus. Por isso que quando você está distante dele, quando você para de ler a Bíblia, quando você para de orar, quando você para de congregar, quando você se distancia de Jesus, você se sente fraco, frio, sem força, sem vigor, vazio. Então, se o sentido da vida está em Cristo, aqueles que não o conhecem precisam compreender e receber o convite, porque todos nós desejamos aqui uma vida boa, uma vida maravilhosa, uma vida incrível apesar dos desafios. Só que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Só que essa vida em abundância é uma vida, são vários pontos, e essa transformação, essa abundância começa na área espiritual. Na verdade, essa abundância, ela encontra lugar na presença de Deus. Então aqueles que não conhecem Cristo precisam escutar esse convite. O que você tem buscado, você encontrará em Cristo. Você não vai encontrar nas filosofias terrenas, você não vai encontrar nos prazeres da sua carne, você vai encontrar apenas em Cristo. Agora, se Jesus é Deus, e nele nós encontramos o sentido da vida, nós que já somos cristãos, precisamos avaliar se a nossa vida tem sido em direção a esse Deus, ou fugindo dele. Sim, nós podemos ser filhos de Deus, mas vivemos como quem foge dele. Como quem foge dele. Jonas era um homem de Deus ou não? Hã? E ele fez o que? Ele fugiu. Ele fugiu. Se nele nós encontramos não apenas o sentido da vida de maneira macro, mas se nele, à medida que nós nos aproximamos, nos rendemos e somos transformados, encontramos ainda mais sentido. Isso significa que eu preciso progredir nessa minha vida espiritual. Porque senão nós nos achegamos a Deus e encontramos nele o sentido da vida, mas daqui a pouco nós começamos a escapar e fugir em algumas áreas. Na minha vida amorosa Deus não toca, nas outras tudo bem, ou na minha vida financeira Deus não toca. Eu amo Deus, eu busco a Deus, mas eu não quero fazer uma aliança com Ele nos meus dízimos. Eu não quero honrar a Deus. Não. Ou nessa área tudo bem, mas na minha vida, nos meus negócios, ou na minha carreira, ou qualquer outra área que seja, aqui Deus toca, lá não. Em algumas áreas eu sou como Paulo, eu sou como Davi, mas em outras eu sou como Jonas. Se nele nós não apenas encontramos o sentido da vida, mas se nele cada dia mais as coisas fazem sentido, ele precisa ser mais do que um ajudador, ele precisa ser mais do que um provedor, ele precisa ser mais do que um Deus que eu me relaciono por conveniência ou parcialmente. Se ele é Deus, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é de Deus. E quem sabe hoje, nessa manhã, Deus está te chamando para não ser mais como Jonas, mas ser como aquele que entrega. E a terceira e última coisa, e com isso eu termino,
Se Jesus é realmente Deus, Ele deve ser adorado. Escute o que eu estou dizendo. E essa é uma reflexão que eu quero trazer para você que é crente também. Porque às vezes nós nos apresentamos diante de Deus como se nós estivéssemos em uma loja. Em uma loja. Nós entramos naquela loja, o que está faltando na despensa de casa? Leite, arroz, feijão, e nós compramos aquilo. O que está faltando? Não, está faltando isso e aquilo. Não, você vai pegando. E quando nós paramos para avaliar, a nossa vida não se torna uma vida de contemplação. Jesus, Ele se torna mais alguém que me dá do que alguém que eu conheço. Mais alguém que pode fazer algo por mim do que alguém que é Deus. E Deus, irmãos, tem que ser adorado e contemplado. Deus não é apenas alguém que faz algo por mim. Se Ele é não apenas uma, mas a divindade, Ele precisa ser adorado. Adorado. Em todas as culturas, os falsos deuses, eles são honrados e adorados. Claro, equivocadamente estão adorando, na verdade, o diabo. Mas nós, como cristãos, muitas vezes nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que Ele é Deus. Talvez Jesus se torne tão íntimo seu, que Ele parece ser o seu brother. Aí, Deus, preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. E são tantas demandas, e você às vezes entregou tudo a Deus. A tua vida é de Deus. E a fé, ela permeia a sua vida como um todo, permeia seu trabalho, permeia a sua rotina, e Deus faz parte da sua vida, você depende dEle. Então você coloca Deus aqui, você coloca Deus ali, você pede direção aqui, você pede para Ele abrir uma porta a colar, e Deus vai permeando, porque você o ama, Ele é o seu Senhor. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que parte de tudo isso, e a parte principal, é contemplá-lo. É contemplá-lo. Quando nós olhamos para toda a vida de Jesus, você vai perceber Ele sendo adorado em todo o tempo. Começa lá em Mateus 2,11, na visita dos reis magos. Após o nascimento de Jesus, diz o texto: entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O Jesus bebê. Depois que Jesus anda sobre o mar, Mateus 14, 30. Após a ressurreição, Jesus aparece a Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago Menor, e o texto afirma, Mateus 28, 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas, Jesus já ressurreto, e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Nós vemos Jesus sendo adorado em todo o tempo. Jesus criança, Jesus cumprindo o seu ministério, o Jesus ressurreto. Só que, como se não bastasse, nós vemos no livro de Apocalipse a adoração ao Senhor em seu trono. Apocalipse 5, 11 e 12, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Escute, irmão, se Jesus é Deus, tudo precisa mudar hoje. Se Jesus é Deus, tudo precisa continuar sendo transformado amanhã e depois, porque nós não estamos falando de um mestre da moral,
de um líder de uma religião, nós não estamos falando de um provedor, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando daquele que se esvaziou, nós estamos falando do Deus encarnado, nós estamos falando daquele que é o cumprimento de todas as profecias, daquele que é o ponto alto de palavras que foram mencionadas por milhares de anos. Nós estamos falando daquele que revelou o Pai, nós estamos falando daquele que é digno de ser adorado. Escute, por mais que a sua vida, por mais que Deus esteja em toda a sua vida te guiando, provendo, trazendo soluções para os nossos problemas e desafios, nós não podemos nos esquecer, Ele nos fez adoradores. E se nós entendemos que Jesus é Deus, tudo fará sentido em qualquer circunstância. Fique de pé no seu lugar, nós vamos adorá-lo.